Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Hermani, pastor da Igreja Batista aqui em Águas Claras, na cidade de Águia Branca, no estado do Espírito Santo. E mais uma vez eu gostaria de trazer até você neste momento a palavra do nosso Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, que Deus possa falar de uma maneira especial ao seu coração. Eu quero orar por você. Pai querido que estás nos céus, Deus, nós somos gratos ao Senhor por tua bondade, pelo teu grande amor, por tudo, Deus, que o Senhor é e tem feito, Pai, nas nossas vidas. Muito obrigado, Deus, pelo cuidado do Senhor. Suplicamos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar de uma maneira especial a cada coração nesse dia. Nós oramos e agradecemos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de dar continuidade a um estudo, o nosso último estudo. Estamos estudando sobre um estudo baseado no livro Retorno à Santidade, do autor Gregório Frickson, e estamos estudando sobre salvação. E só recapitulando o que a gente já viu no último estudo, como você pode dizer que a sua decisão foi genuína, você que um dia decidiu entregar a sua vida ao Senhor Jesus, como isso é visto na sua vida, como as pessoas vão poder saber que a sua decisão ao lado de Jesus foi verdadeira. E a Bíblia ela traz alguns indicadores de salvação. A primeira coisa que o autor Gregório Frickson coloca em seu livro é que cristãos genuínos testemunham de um relacionamento real e pessoal com Cristo. Ou seja, não tem como dizer que é um cristão verdadeiro se você não der um bom testemunho cristão. Ou seja, se as pessoas não vê as suas ações, como as ações de Jesus, as suas palavras, não vê Jesus na sua vida, no seu dia a dia. Então, a primeira coisa é que cristão genuíno, cristão verdadeiro, testemunha de Jesus, mostra na sua vida o Senhor Jesus, além de poder também falar das maravilhas de Jesus, poder anunciar Jesus para outras pessoas, usando ali a palavra de Deus, transmitindo a mensagem de Deus. Então, o testemunho é muito importante. E Jesus ele diz no Evangelho de João, no capítulo 17, o versículo 3, Jesus diz assim: esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então a vida eterna, a salvação, consiste em conhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Isso quer dizer, implica uma mudança de vida, uma transformação de vida. Outro ponto que ele coloca é que pessoas verdadeiramente salvas experimentaram genuína convicção de pecados e creram unicamente em Cristo para receberem a vida eterna. Então é preciso ter essa experiência com o Senhor Jesus, crer realmente no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ter no coração uma convicção de pecado, ou seja, quando pecar, seja por palavras, seja por pensamentos, seja por atitude, seja nos relacionamentos, mas é preciso ter essa convicção no coração. Para isso é importante ter o conhecimento da palavra de Deus, para poder perceber quando pecar, logo então buscar o arrependimento diante do Senhor. E a palavra de Deus nos diz no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8, Jesus diz assim a respeito do Espírito Santo, ele diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, Jesus estava falando ali para os seus discípulos, que ele iria enviar o Consolador, o Espírito Santo, e que estaria com eles para sempre, e que esse Espírito Santo, a função dele seria convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, a partir do momento que nós recebemos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, agora o Espírito Santo vai mostrar para nós o nosso pecado, o nosso erro. Muitas vezes vamos entristecer diante do Senhor, vamos chorar diante do Senhor, ou até mesmo diante das pessoas,
e buscar, né, o perdão, né, do Senhor, buscar o perdão das pessoas, porque agora passamos a ter a consciência do nosso pecado. O apóstolo Paulo, escrevendo, né, à igreja lá de Éfeso, em Efésios 2, versículo 8, ele diz assim para aqueles irmãos: vocês foram salvos pela graça, por meio da fé, e essa salvação não vem de vós, mas é dom de Deus, é um presente de Deus. Não vem das obras que vocês fizerem, das coisas que vocês quiserem praticar para receber a salvação. A salvação não vem disso, porque é dom de Deus, é um presente de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Você poderá conferir também aí na sua Bíblia. Ninguém é salvo, né? O autor Gregório Fix coloca isso também, ninguém é salvo pelo intelecto, nem por estar na igreja ou convivendo com crentes. Ninguém é salvo por ser uma boa pessoa, mas é necessário arrepender-se de seus pecados e vir a Cristo através do Espírito Santo. Então, a salvação é preciso que a pessoa vá até Jesus através do Espírito Santo de Deus. O outro ponto que ele coloca é que cristãos verdadeiros possuem uma certeza sobrenatural de que são salvas e perdoados de seus pecados. Então, o cristão verdadeiro, ele sabe lá no seu coração, lá no seu íntimo, que ele é salvo e que ele já foi perdoado dos seus pecados. O apóstolo Paulo, escrevendo, né, lá em Romanos capítulo 8, versículo 16, ele diz assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então ele diz que o Espírito Santo de Deus mostra para nós, né, que nós somos filhos de Deus. Isso não significa que você nunca terá dúvidas da sua salvação, mas você vai ter paz, né? Significa que a paz vai prevalecer, obscurecendo qualquer dúvida momentânea. Por algum momento talvez vai surgir lá no seu coração algum questionamento, alguma dúvida, e você volta novamente lá para as promessas da palavra de Deus, e aí você sabe que a palavra de Deus não mente, né? O que Deus fala ali, né, usando os seus servos, é verdadeiro. Quando ele diz que o Espírito Santo testemunha, testifica, mostra para nós que nós somos filhos de Deus, então logo, né, esse pensamento vai ser dissipado e você vai ser tomado novamente pela paz, né, no coração, de saber, né, que você é filho de Deus. Um outro ponto que o autor Gregório Fixo coloca também no seu livro é que os filhos de Deus demonstram fome de crescimento espiritual e um forte desejo de abandonar o pecado. Ou seja, não quer continuar ali no pecado. Há um desejo, né, de crescer espiritualmente, aprender mais de Deus, crescer na comunhão com o Senhor, e um desejo muito grande de abandonar logo, né, o pecado. 1 João capítulo 3, versículo 3, a palavra de Deus diz assim: todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo como ele é puro. Ou seja, né, o nosso foco, o nosso modelo de vida é o Senhor Jesus, e a palavra de Deus diz em 1 João capítulo 3, versículo 3, né, lá antes de Apocalipse aí, né, você vai ver todo aquele, 1 João 3, todo aquele que tem essa esperança, a esperança da salvação, a esperança de morar no céu com o Senhor Jesus, a esperança de vida eterna, todo aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo como ele é puro, como Jesus também é puro. Nós vamos então nos esforçar para purificar, né, a nossa vida, entendendo que a perfeição vai ser só lá na glória mesmo, né, lá no céu, junto com o Senhor Jesus, mas nós não temos prazer mais no pecado, pelo fato de termos entregado a nossa vida ao Senhor Jesus. 1 João 3,9, né, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode permanecer no pecado, porque é nascido de Deus. A palavra de Deus está, né, ali no coração, e a pessoa não vai ser incomodada, né, pelo Espírito Santo, não vai ter prazer no pecado. A Bíblia descreve a salvação como uma experiência de mudança de vida. No reino físico, se alguma coisa está viva, ela tem fome, ela cresce, né? Então aquele que está vivo na presença do Senhor tem a vida eterna, também tem fome de conhecer mais de Deus,
fome da palavra de Deus, desejo de crescer, de alimentar, né, da palavra de Deus e crescer de forma saudável. Se você é um cristão e você não tem desejo de crescer espiritualmente, não tem prazer, né, na palavra de Deus, não tem prazer na oração, você precisa então repensar a sua decisão ao lado do Senhor Jesus, se foi uma decisão verdadeira, né? E se não, é preciso arrepender, é preciso converter dos seus pecados. Para ser bem claro, se alguém pode viver no pecado sem sentir uma tristeza profunda e sem ser disciplinado por Deus, essa pessoa não é salva, né? O autor Gregório Frickson faz essa afirmação no livro Retorno à Santidade. Quando os salvos pecam voluntariamente, eles se sentem miseráveis, eles sentem mal. Um outro ponto que ele coloca é que crentes genuínos percebem a presença de Deus em suas vidas e ouvem a sua voz. Em João 10, 27, Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Outro ponto, né, que ele coloca é que cristãos verdadeiros têm amor à igreja e ao povo de Deus. Têm amor aos outros cristãos. Tem amor ao povo de Deus, né? Tem amor à igreja de Jesus na face da terra. 1 João 3, versículo 14, diz assim: sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. 1 João 3, versículo 14. Então, né, sabemos que já passamos da morte para a vida, né, para uma nova vida. Por quê? Porque agora amamos os nossos irmãos. E outro ponto, né, que ele coloca, que a maioria dos salvos pode descrever como era a sua vida antes e depois da sua salvação. Né? Aquele que tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, aquele que é salvo, pode falar com detalhes como era a sua vida antes e como é a sua vida agora, depois que recebeu Jesus como Senhor e Salvador. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5, versículo 17, ele diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Se alguém está em Jesus, é uma nova criatura. As coisas antigas, as coisas velhas do passado, né, do pecado, já passaram. Agora surgiu coisa nova, né, nova vida que Jesus oferece. E eu gostaria, né, de encerrar por aqui, neste momento, e depois nós vamos dar continuidade, mas que Deus já tenha abençoado o seu coração, né, valeu a pena recapitular aquilo que a gente aprendeu, para reforçar aqui, né, o nosso aprendizado, e que Deus possa ter falado ao seu coração, em nome de Jesus. Eu quero orar por você mais uma vez. Pai querido que estás nos céus, obrigado, Deus, por essa palavra. Traga esclarecimento para cada coração. Obrigado por tudo. Nós oramos e agradecemos ao Senhor, hoje e sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, em nome de Jesus. Fique na paz.